E agora eu vou mostrar uma coisa muito, mas muito interessante, que é um sisteminha de quiz, tá certo? Ou seja, de perguntas e respostas, tá certo? Eu já criei ele aqui, já está prontinho aqui para vocês estarem trabalhando, e vocês vão ver que ele, na verdade, para você ter uma ideia do poder, né, da ferramenta, tu pode fazer o que tu quiser, na verdade. E isso é uma coisa que vários alunos já me perguntaram: professor, como é que eu faço para criar um sisteminha de perguntas e respostas e tudo mais? Então, vamos lá, eu vou explicar como foi feito isso aqui. Por quê? Porque se eu tivesse que programar tudo isso aqui linha a linha, eu ia ter que fazer umas 7, 8 videoaulas para fazer isso aqui. Então, acredito que no ponto que vocês já se encontram, não tem por que eu tomar. Para mim seria ótimo, né? Mais 7 videoaulas, mas eu não quero encher vocês de linguiça aqui. Então, eu já deixei prontinho aqui para vocês e só vou estar passando para vocês como que funciona, tá certo? E, obviamente, vocês vão estar com os fontes, vão poder, então, usar aqui à vontade. Então, olha só. Então, vamos lá. Então, nós criamos aqui, nós temos a nossa tela, o label aqui com o título, aqui LBL questão, aqui que vai aparecer a questão, vou mostrar para vocês como é que foi inserido as questões, e aqui nós temos 4 opções, foi criado 4, depois tu pode adaptar e fazer para quantos você quiser, né, certo? E aqui o LBL resultado, e aqui nós vamos botar aqui um resultado, que vai ser, na verdade, uma análise das tuas respostas, né, vai comparar cada uma delas e tudo mais. Lembrando que isso aqui não vai ser fixo, tá, pessoal? Cada vez aqui vai ser uma questão, por exemplo, a ordem aqui é tudo aleatório. Então, bom, vocês vão ver como que vai ser, tá, ok? Vamos lá. Aqui é o resultado, label, beleza. Então, feito isso, vamos imediatamente para o código. Então, pessoal, qual que é a lógica aqui implementada? A lógica aqui é o seguinte, ó. Então foi criado aqui um make list, né, uma lista. Veja que a gente fez várias videoaulas só de listas, ou seja, vocês estão craques nessa questão de listas, né? Então foi criado aqui, ó, make a list. Então olha só, com as perguntas. Então, por exemplo, a primeira pergunta: quantas pessoas tem na família do Neri? Eu coloquei umas perguntas aqui simplesinhas, só para ensinar mesmo. Dali a pouco você que é professor, dali a pouco pode criar um questionário, um programinha aí com perguntas e respostas, depois dar um somatório dos acertos, dar um somatório dos erros, né? Enfim, depois pode adaptar e fazer tudo o que você quiser em cima dele. Então, eu tenho uma lista aqui com todas as perguntas, né? Quantas videoaulas o professor Neri já criou, quantas palestras o Neri já ministrou, em quantos países o professor Neri já ministrou palestras, enfim, coisas bem simplesinhas aqui, só para pedagógico mesmo, né? E aí eu criei uma lista com as respostas. Então, por exemplo, aqui, ó, para a primeira pergunta, está aqui as respostas. Para a segunda está aqui, para a terceira está aqui e para a quarta está aqui, tá certo? O detalhe aqui é o seguinte, pessoal, sempre colocar a primeira resposta como sendo a correta, certo? Sempre ao colocar aqui a primeira, você coloca como sendo a correta, tá certo? Daí tu vai me dizer assim: professor, mas e aí? Daí todas as perguntas, aqui, ó, todas as vezes eu vou ter que marcar aqui a primeira? Não, ele vai colocar aleatoriamente essas questões aqui. Por exemplo, essa primeira mesmo aqui, ó, olha aqui, ó, eu coloquei 7, 2, 5 e 4, ele colocou aqui 5, 4, 2, 7, ou seja, ele faz aleatoriamente, que eu já vou estar mostrando para vocês. Mas você coloca a primeira aqui na tua lista como sendo aquela que é a correta, tá certo? Beleza. Então, aqui então, para a segunda é essa, para a terceira é essas opções e para a quarta é essa. Sempre a primeira sendo a correta, tá certo? Então, nós temos uma lista de perguntas e uma lista de respostas, tá certo? Para aquela pergunta. Aí, nós temos aqui também uma outra variável global, que é uma lista de botões, onde eu vou capturar todos os meus botões, né, que nós selecionamos. Aí, inicializa o index aqui com um valor de 0. O que é feito aqui? Quando a tela for inicializada, então o que é feito? Essa lista de botões, ela vai receber aqui o botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, ou seja, todas as minhas opções aqui, tá certo? E aí ele imediatamente já chama a próxima questão, certo? No caso, se essa é a primeira, se é a segunda, é a segunda. Então, sempre que ele for inicializado, ele já vai pegar a lista dos botões e já vai chamar a próxima questão. Quando ele chamar a próxima questão,
o que vai acontecer? Ele vai analisar, né, se esse índice global for menor do que o tamanho da lista de perguntas, tá certo? Olha só que interessante, pessoal, que é. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, tenho 4 listas de perguntas. O meu index, ele começa como sendo 0, tá certo? Ou seja, esse aqui seria meu índice de perguntas, para ser mais claro, tá certo? Então, o que ele vai fazer? Esse index aqui, enquanto ele for, se ele for menor, certo? Ele vai executar tudo isso daqui. Se não, ele chama o fim das questões. Porque significa o quê? Acabou as perguntas, tá certo? Então, até a gente poderia até mudar esse índice aqui para índice da pergunta. Né? Vou botar aqui índice da pergunta. Certo? Vai ficar mais lógico para vocês entenderem, inclusive. Se o índice de pergunta, ou qual pergunta, né, for menor do que o tamanho da lista, beleza. Então ele vai executar isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, se eu estou na primeira, então ele já seta para a pergunta que vai receber mais 1. Ou seja, depois que ele faz tudo isso aqui, ele vai para a próxima pergunta. Tá certo? Ou seja, depois vai para a questão 2. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai setar a questão. Ele vai lá, vai dar um select list item. Veja que eu já ensinei a parte do select também. Ele vai lá no lista de perguntas, certo? E vai pegar através do índice da pergunta. Ou seja, ele vai vir aqui e vai pegar o 1, ou 2, ou 3, ou 4, conforme esse índice de pergunta, certo? Nesse caso aqui, ele vai pegar, como ele inicia em 0, ele pega a primeira pergunta. Ó, 0 mais 1 é 1. Como é a primeira vez, ele vai pegar 1. Depois ele vai pegar 2, depois ele vai pegar 3 e assim por diante. Aí foi inicializada uma lista com as respostas. Por quê? Depois que ele fizer a primeira, aí ele entra aqui, inicializa aqui a lista com as respostas. Tá certo? Então vai pegar a lista com as respostas. Deixa eu só tentar ajeitar aqui para vocês aqui. Lista com as respostas. O que ele vai fazer? Então ele vai copiar com as minhas respostas e também vai pegar aqui o índice da minha pergunta. Para cada uma delas, veja que foi criado aqui uma variável local, certo? Que ela é aleatória. Escolha aleatória. Então ele inicia em 0. E aí, quantas nós temos? Nós temos aqui 4 botões. Então ele vai fazer pela lista de botões. Então ele vai pegar a minha lista de botões, tá certo? E aí ele vai fazer ele vai percorrer toda a minha lista de botões. Então, o que nós temos na minha lista de botões? Aqui, ó, global lista de botões. Onde é que nós temos? Aqui, ó. Foi criado uma e depois foi setado para ele tudo isso aqui. Então, ele sabe que eu tenho 4 botões. Ou seja, ele vai percorrer as minhas 4 listas aqui. Tá certo? Então, vai percorrer através do meu for each todas as perguntas. Tá certo? E vai setar aleatoriamente, certo? Random integer de 1 até o tamanho da minha lista com respostas. Então, o que vai fazer? Eu tenho uma lista com opções aqui. Lista com respostas. No caso, para cada uma delas eu botei 4. Então, ele vai mostrar isso aqui de forma aleatória. Então, ele vai setar, certo? Para um botão, certo? E vai pegar o botão e vai setar aqui essas opções todas aqui, tá certo? Então, pessoal, é uma coisa fantástica esse exemplo aqui. E olha que eu nem terminei de explicar, né? Eu ainda tenho toda essa segunda parte aqui que eu ainda tenho que explicar para vocês. Imagina, só para explicar já está demorando, imagina se a gente fosse fazer isso aqui, ia dar 10 videoaulas, né? Então, pessoal, está explicado a primeira parte, agora a próxima videoaula eu vou explicar a segunda parte, e aí a gente vai inserir aqui essa parte aqui, tá certo? Pessoal, é show de bola mesmo, vale a pena esse exercício aqui, e sem contar que depois, aqui agora, na próxima videoaula eu vou explicar passo a passo aqui essa parte aqui do fim das questões. O que acontece quando vai ter o fim das questões? Então, o que nós temos aqui? Ó? Quantas pessoas tem na família do Neri? Eu tenho 7, já vou falar a certa, tá? Quantas pessoas... Opa, que ele já não... quantos diálogos o professor Neri já criou? Vou botar errada, já é 6.300, vou botar 450. Quantas palestras o professor Neri já ministrou? Já são 160, mas vou botar 70. Em quantos países o professor Neri já esteve? Foram 7, vou marcar 7. Então, olha só, fim das questões, quantas pessoas? 7, correto.
Quantos videoaulas o professor Nery já criou? A resposta foi 5. Desculpa, a resposta correta é 6.300. Quantas palestras o professor Nery já ministrou? As suas respostas 450. Desculpa, a resposta correta é 160. Em quantos países o professor Nery ministrou? A sua resposta foi 70. Desculpe, a resposta correta é 7. Tá certo? Então, tudo isso aqui eu vou terminar de explicar aqui na próxima videoaula. E o legal é que você vai ter um exemplo completo, pessoal, aqui de quiz, de perguntas e de respostas. Um grande abraço, até mais e tchau.